Fala, meus amores! Sextou, sextou, e aqui estamos nós com o nosso Sexta Insana, 5 questões para gabaritar. E galera, estamos aí na missão de número 10. Hoje, matemática sem enrolação. Galera, quem está esperando o nosso curso de matemática básica do zero ao avançado, quem está esperando o nosso curso de raciocínio lógico do zero ao avançado, entra no grupo que está na descrição do vídeo. Galera, vocês não perdem por esperar. E sigam lá o nosso Instagram. Então, vamos embora. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo. Galera, uma questãozinha agora, ó. 2025, e ela diz o seguinte: para produzir 150 peças, 10 funcionários demoram 30 dias. E aí ele pergunta, ó, quantos funcionários a empresa irá precisar para que a produção aumente para 200 peças em 20 dias? Galera, esse é um tipo de problema que você tem grandezas e ele pede para encontrar o valor de uma delas. Quem são as grandezas aí? Peças, funcionários e dias. Quando eu tenho esses probleminhas que eu tenho grandezas e ele pede para encontrar o valor de uma delas, eu tenho uma regra de 3. Nesse caso aí, ó, uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas: peças, funcionários e dias. E galera, uma maneira da gente resolver as questões de regra de 3 composta é que método, para quem não lembra? Exato, ó, o método da causa-consequência. Professor, o que é a consequência? O que o sujeito faz. O que é a consequência? O produto final, o que é produzido, é a consequência. Então vamos lá. Quem é o sujeito? Os funcionários. O que é que os funcionários estão fazendo, galera? Produzindo peças. Então, a quantidade de peças produzidas é a consequência. Professor, e o que é causa? Gente, causa é o resto. Seria quem? Quantidade de funcionários e quantidade de dias. Pronto, galera. Ó, no curso eu mostro outra maneira, mas por que é bom esse método? Porque você não precisa ficar analisando se as grandezas são diretamente ou são o quê? Inversamente. Colocou na última coluna a consequência, que é o que o sujeito faz, o resto é causa. Então vamos lá. Ó, para produzir 150 peças, 10 funcionários demoram 30 dias. Galera, olha o português agora. Quantos funcionários? Não sei. X. Para que a produção aumente, ó, não é em 200 peças. Se fosse aumentar em 200, você teria que pegar os 150 e adicionar mais 200, mas é para. No curso a gente mostra isso. Então, aumentando isso para 200 peças em 20 dias, quantos funcionários eu preciso? Tá aí. E galera, eu acho que a galera já sabe, né? Como é que eu aplico aqui agora a historinha? Sempre a causa é reta. Gente, sempre você vai passar uma reta nos elementos da causa. E aí vai fazer o seguinte, ó. A reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. Gente, é sempre isso. Então, como é que eu faço? Reto na causa. Quem está em cima desce para a consequência. Reto na causa. Quem está embaixo sobe. É só multiplicar agora, ó, quem está na mesma reta. X vezes 20
vezes 150. Iguala ao produto do que está na outra. Quem? 10 vezes quem? Vezes 30. Ó, 10 vezes 30. Eu ia botar logo 10 vezes 200. É a mesma coisa, porque a ordem não altera, tá? Então, ó, 10 vezes 30 vezes 200. Mas você poderia botar 10 vezes 200 vezes 30. A ordem não altera. Você multiplica os valores que estão numa reta e iguala ao produto dos que estão na outra. Ó, já posso fazer assim, ó. 2 zero de um lado e aqui, ó, 2 zero do outro. Vai ficar aí, ó. 2 vezes 15, 30. 30 vezes x, 30x. Igual a quem? Aqui, ó. Vamos lá. 10 vezes 30 vezes 2. Isso dá quanto, gente? 600. Então, quem é x, ó? É só passar o 30 dividindo. 600 dividido por 30, ó. Cortando os zeros. 60 por 3. 20. 20 aí como resposta, letra D. Gente, só para você entender. Sair daqui. Ó, tem dois fórmulas olhando para você. Você podia fazer assim, ó. Aqui, ó. Ficaria assim, ó. X vezes 2 vezes 15. Aí aqui ia ficar, ó. 10 vezes 30 vezes 2. E aí, galera, ó. 2 vezes 15 é 30. Já corta com 30, ó. Aí ia ficar x de um lado e do outro. 10 vezes 2. 20. Tá vendo? Que beleza. Então, gente, questão agora, ó. Semana passada, novinha. Vamos embora. Questão 2, ó. Ele diz assim: a sigla CPCON significa Comissão Permanente de Concursos. É correto afirmar que a quantidade de maneiras distintas que podemos arranjar todas as letras da palavra CPCON de forma que a letra N esteja sempre na última posição é... Vamos lá. Gente, esse negócio de organizar as letras, embaralhar, trocar as letras de posição, são os anagramas que ele está falando. Anagramas são as palavras que eu formo trocando as letras de quê? De posição. Então eu tenho aqui, ó, CPCON. Só que ele disse pra gente que quer que a letra N sempre esteja na última posição. Gente, a letra N, ela vai ficar fixa. Sempre no final vai ser N. Já essas outras letras, ó, eu posso pegar elas e trocar elas de posição. Quantas letras eu tenho aqui para trocar de posição? 4, ó. Eu tenho uma permutação de 4 letras. Cuidado, tem repetição? Tem. Tem repetição da letra O. Quantas vezes? 2. Então, toda vez que o cara diz, ah, esse vai ficar na última posição, aquela letra fica fixa. Ela não vai ser permutada com as outras, porque no final é sempre N. Então, vai ficar assim, ó. Como é que a gente faz em permutação com repetição? Em cima o fatorial total, não são 4 letras para trocar de posição. E embaixo o fatorial aqui, ó, do que repete, 2 fatorial. Pessoal, quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Ó, 2, 1, 2, 1, vai embora. Vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 aí como resposta. Letra D de Deus. Letra D de Deus certo. Gente, vai dar certo. A pessoa que é concurseira, ela sabe, né, dos percalços que ela passa. Mas confie em Deus, confie em você, confie nos seus propósitos,
que já deu certo. Vamos embora. Galera, questãozinha, ó, agora, ó, 5/10/2025. Um trabalhador recebeu um aumento salarial de 5% em janeiro. E em julho do mesmo ano, recebeu um outro aumento de 3% sobre o novo salário. Qual foi o aumento percentual total que esse trabalhador obteve ao longo do ano? Galera, ele está dizendo o seguinte, ó. O cara teve um aumento de 5%, depois um aumento de 3%. São 2 aumentos sucessivos. Isso equivale a um único aumento de quanto? Ó, eu sempre digo, ó, o óbvio em porcentagem nunca é resposta. Ah, pessoal, aumentou 5, depois aumentou 3, então aumentou 8. Errou. Não é. Não é. Ó, não é. Já tá fora. Veja, eu mostro esse tipo de questão de 3 maneiras. Primeira maneira, adota o 100 quando o valor não tem. Segunda maneira, utilizando fator de aumento. No curso eu mostro de 3 maneiras. E a última maneira, a minha dica, que é o meu método do SMJ. Professor, o que é SMJ? Soma, multiplica e junta tudo. Primeiro passo, vou somar os valores das taxas considerando os sinais. Professor, como assim? Se fosse um desconto de 5, eu botaria menos 5. Ah, professor. Se fosse um desconto de 5 e um desconto de 3, eu botava o 5 negativo e o 3 também. Como os dois são aumentos, eu boto o 3 positivo e o 5 positivo. Professor, se eu quiser botar primeiro o 5, depois o 3, não muda nada, né, gente? Mas vamos botar lá, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, já botei até o resultado, né? Como 8. Somo os valores, ó. Primeira coisa, tá? Somo os valores. Segundo, multiplico cada valor dividido por 10. Às vezes o aluno diz assim, professor, por que dividir por 10? Eu digo, milagre não se pergunta, se aceita. Eu já mostro, por exemplo, adotando 100, eu mostro através de fator de aumento e eu mostro a dica que é rápida. Então, primeira coisa, soma os valores considerando os sinais. Aumento de 5, 5 fica positivo. Aumento de 3, 3 fica positivo. Soma os valores. Deu 8. E agora, multiplico eles dividido por 10. 5 dividido por 10, meio. 3 dividido por 10, 0,3. Ó, 0,5 vezes 0,3, 0,15. Professor, e agora esse J é o quê? Junta tudo, ó. Só juntar. Como os dois estão positivos, 8 mais 0,15. 8,15. Ó, como o resultado deu positivo, eu tenho aí um aumento, um ganho de quanto? De 8,15%, ó. Lady B. Então, galera, aumentar 5 e depois aumentar 3 é aumentar de uma só vez 8,15%. Muita gente marca 8% e aí perde bonitinho. Vamos embora para a próxima. Gente, que questão interessante, ó. Ela é uma banquinha que vem e sabe elaborar questões. Vê que questãozinha legal. Vamos lá. Uma pesquisa de mercado foi realizada com 640 consumidores para avaliar a preferência por 3 marcas de café. Aroma forte, que eu vou chamar de A, sabor suave, que eu vou chamar de S, e café perfeito, que eu vou chamar de C.
Os resultados mostraram que 45% dos consumidores preferem aroma forte. Ó, vê, aroma forte é 45% de quanto? De 640. Gente, você vai calcular 45% de 640. Eu vou mostrar para vocês mais de uma maneira de fazer isso, tá? Vamos lá, ó. Gente, primeira coisa. Como é que eu calculo qualquer questão que tenha cálculo de porcentagem? Gente, porcentagem é multiplicar e voltar duas casas. Você vai multiplicar normal. 45 vezes quanto? 640, tá? Você vai multiplicar normal. Isso vai dar, ó, 28.800. Só que o que é porcentagem? Eu multiplico e volto o quê? Duas casas. Ó, uma, duas. Isso vai dar quanto? 288. 288 pessoas aqui, né, consumidores, tá? Estão aí ligados a quem? Aroma forte. Gente, sabe como é que você poderia fazer essa questão? Você calcularia 10%. Sabe o que é 10%? 10% é dividir por 10. Aí você pegava 640 e dividiria por 10. Ó, isso dá 64. E aí você faria assim, ó. 40% seria 4 vezes, né? Então, 40% seria 4 vezes os 10%. Seria quem? 4 vezes quem? 64, ó. Daria 256. Isso é 40%. E, gente, de cabeça, 5% fica fácil. Por quê? 10% não é 64? 5%, que é a metade, seria a metade de 64, que daria quanto? 32, ó. Eu vou chegar aos mesmos quantos, gente? Aos mesmos 288. Tá vendo, gente? Por isso que é bom saber 1%, 10%. 1% é dividir por 100. 10% é dividir por 10. Então, se você sabe calcular 10%, você sabe calcular 40%. É só quadruplicar. Tranquilo? Beleza. Então, gente, ele diz assim, ó. Vamos lá. Ó. Ele diz 45% preferem o aroma forte. Então, 45% deu 288. Entre os consumidores restantes, a proporção de preferência entre sabor suave e café perfeito é de 3 para 5. Gente, a proporção é uma razão, tá? Quando o cara diz assim, ó, de 3 para 5 é 3 dividido por 5. Ele tá dizendo o seguinte, ó, que quem? Que sabor suave está para café perfeito, assim como 3 está para 5. Ele tá dizendo que para cada 3 do sabor suave, eu tenho 5 do café perfeito. E galera, quantos eu tenho aqui de sabor suave mais café perfeito? Galera, é simples, né? Por quê? Vamos lá. Ó, veja. Ao todo não são 640. No já tem 288 aqui, ó. No já tem 288 do aroma forte. Então aqui vai ter quanto? É só fazer quem? 640 menos quem, gente? Menos 288. Isso aqui dá quanto? 352. Ó. Aqui é 352. Tá aí. Porque, galera, veja. Ao todo não são 640. 288 tá no aroma forte. Então o resto, os restantes, é para quem? Para sabor suave e café perfeito. Que somando tem que dar quanto?
352. E aí ele diz: quantos preferem a marca Café Perfeito? Ó, Café Perfeito é esse aqui, ó. Café Perfeito tem 5 partes. Galera, o que foi que a gente já viu aqui? E eu disse, ó, claro, essa questão é a questão mais bonita. Mas toda hora eu pego questões aqui e eu digo, galera, esse tipo de questão que te dá o todo e te dá as partes, não multiplique fazendo meios extremos, tira o valor de uma letra, você vai perder tempo. Esse tipo de questão, o que é que você vai fazer? Você faz o cruz credo. Aqui, né? Aí tira o valor de uma letra, substitui aqui. Você faz assim, é? Faça não. O que é que você faz? Você pega o todo e divide pela soma das partes. Quem é o todo? Aí, 352. Dividido pela soma das partes. 3 mais 5, né? 8. Beleza pura. E quanto é 352 dividido por 8? 44. O que é 44? O valor de uma parte. Só que eu quero quem? Café perfeito, ó. Café perfeito tem quantas partes? 5. E cada parte vale quanto? 44, ó. E 5 vezes 44 dá quanto? 220. Resposta C de coração e de chupa a OCP. Galera, tá vendo uma questão como essa? Que beleza pura. Só alegria. Vamos para a próxima. Ó, Mauro está estudando a localização de 3 pontos estratégicos de sua cidade, que chamaremos de A, B e C. A figura a seguir ilustra essa situação. Sabendo-se que o ângulo com o vértice B é reto, esse aqui, né? E que as distâncias entre A e B e entre A e C são respectivamente 3.000 e 3.400, a partir dessas informações, Mauro pôde concluir que a distância entre os pontos B e C é, ó, ele quer isso aqui, ó. Eu não sei essa distância, vou chamar de quem, gente? De X. Galera, triângulo retângulo tem que lembrar de quem? De Tilpich. Tilpich. Prof, o que é que diz Tilpich? O teorema de Pitágoras. Eu digo de um jeito diferente. Eu digo bem assim, ó. Tilpich diz assim: hipnotizei 2 cats. Você, pessoa, hipnotizou 2 gatos? Hipotenusa ao quadrado é cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Gente, pegou questões de triângulo retângulo. Se você tem 2 lados, quer achar o outro, Tilpich. Hipnotizei 2 cats. Hipnotizei 2 gatos. Só que veja, a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Esses outros 2 caras, chamar aqui cateto 1 e aqui cateto 2, são os catetos. Quem está de frente para o ângulo de 90 é a hipotenusa. Só que você vai ter que fazer 3.400 ao quadrado. Vou dar uma dica, ó. Simplifique esses caras. Por exemplo, ó, dá para dividir aqui todo mundo por 200, não dá? Porque, ó, dividir por 100 é tirar 2 zeros. Como eles são pares, eu posso dividir por 2. Então, vamos dividir por 200? Então, aqui dá quanto? 17. E aqui, se eu dividir por 200, dá quanto? Se eu dividir por 200, dá 15. Eita, que agora ficou fácil. Ficou, né, Pio? Ficou. Quem é a hipotenusa? 17, vai ficar 17 ao quadrado. Quem é um cateto? 15, 15 ao quadrado. E o outro cateto? Eu não sei.
chamei de x ao quadrado. Quem é 17 ao quadrado? 17 vezes 17, 289. E quem é 15 ao quadrado? 15 vezes 15, 225. Mais x ao quadrado. Gente, joga esse cara pra cá, ó. Ele tá o quê? Positivo, vai negativo, né? 289 menos 225 dá quanto? 64. Igual a x ao quadrado. Quem é x, ó? É só fazer quem? A raiz quadrada de 64, que dá quanto? 8. Professor, não tem 8 não, professor. Dica fuleira. Você não dividiu todo mundo por 200? Você vai fazer agora o sentido inverso, ó. Como eu dividi todo mundo por 200, no final, para voltar, você multiplica todo mundo por 200. Ah, professor, então se eu dividisse todo mundo por 4, no final eu multiplicava por 4. Isso. E quem é 8 vezes 200? 1.600. 1.600, resposta, letra A. E, gente, vou dar uma dica massa, ó. Toda vez que você quer achar um dos catetos, ó, toda vez que você quiser achar um dos catetos, ele dá, por exemplo, um cateto e a hipotenusa. Sabe como é que você acha rápido? Você pega os catetos e soma. Você pega, ó, veja. Quando você quer achar um dos catetos, tá? Suponha ele dá a hipotenusa e um dos catetos. Você quer achar o outro cateto. Você pega os lados que você tem e soma. 17 mais 15, 32. Agora depois subtrai os dois. 17 menos 15, 2. Multiplica os dois, 64. E por último calcula a raiz. Raiz de 64, 8. Vou repetir. Te deu a hipotenusa e te deu um cateto e pediu outro, soma os lados, somei. Subtrai os lados, subtraí. Multiplica os resultados, multipliquei. E por último, calcula a raiz. Ei, tem aluno meu, quando pega esse tipo de questão, já vai-se embora. Tem gente que aplica. Pega lá, 3.400 elevado ao quadrado. Não, simplifique todo mundo. Ah, se eu dividir por 20, no final eu multiplico por 20. Se eu dividir por 9, no final eu multiplico por 9. Gente, isso faz você ganhar tempo. E dentro do nosso curso, a gente mostra tudo isso. Galera, é isso. Amanhã tem uma aula massa que não vai ficar gravada. Uma aula massa, teoria e questões. Não percam. Outra coisa, galera. Outra coisa. Se inscreve no canal. Quero ver esse vídeo aí pelo menos com 200 comentários. Para que a gente continue colocando aulas direto para vocês. Deixa o like. Segue o Instagram, gente. A gente bota dicas, questões. E, gente, segue o Instagram. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer alguns sorteios. E você tem que estar inscrito no canal e lá. E para assistir alguns eventos, você tem que estar inscrito aqui no canal. Beleza? Um beijão. Valeu. Fui!